Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que me acompanham no canal Gilvan Batista no YouTube. Então, nós estamos aqui para darmos início, darmos continuidade à nossa formação bíblica. Como eu disse para vocês, eu estou sempre postando no canal vídeos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, para que você possa conhecer a Bíblia. Claro que pode ajudar para ser os catequistas, agentes de pastoral, missionários. Então, a palavra de Deus deve ser conhecida, que deve ser vivida, que deve ser testemunhada. Então, no vídeo passado, nós fizemos uma introdução. Nós vimos o que é a Bíblia, que a Bíblia é uma coleção, é uma reunião de 73 livros. Bíblia é uma biblioteca. A palavra Bíblia vem de biblos, do grego, significa biblioteca. Uma junção, uma reunião de 73 livros. Depois nós vimos um pouquinho quem é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala de Jesus Cristo, a Bíblia toda. Essa é uma pergunta teológica sobre a Bíblia. E hoje nós queremos abordar dois temas. Quem escreveu a Bíblia e quando escreveu? Essa pergunta, a resposta a essa pergunta vai nos ajudar um pouco a se aproximar com outra mentalidade da Bíblia. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não surgiu do dia para a noite. Tem gente que pensa que Jesus estava lá fazendo um milagre e tinha alguém escrevendo. Não. A Bíblia primeiro foi passando oralmente, de boca em boca. Depois foi que ela foi organizada, depois que ela foi copiada. Então, é importante a gente responder essas duas perguntas. Quem escreveu a Bíblia? E quando escreveu? A Bíblia levou um período mais ou menos de 1000 e poucos anos para ser escrita, como eu disse. Então, quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Bem, podemos dar uma primeira resposta para nós. O autor da Bíblia é Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Deus é o autor da Bíblia. Mas como Deus escreveu a Bíblia? Como foi que ele escreveu? Se ele é o autor. Se foi ele que escreveu a Bíblia. Então, Deus é o autor e conteúdo da Bíblia ao mesmo tempo. Ou seja, foi ele que escreveu e a Bíblia fala sobre ele. Por isso que a Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia tem uma dupla autoria. O autor principal da Bíblia é Deus. Tudo que está na Bíblia é vontade de Deus. Foi Deus que quis, embora escrito em tempos diferentes, em contextos diferentes, e isso tem que ser respeitado para o entendimento da Bíblia. Então, por isso, mas Deus é o autor principal. E existem os autores secundários, chamados agiógrafos. Agiógrafos são os escritores sagrados. São pessoas que foram inspiradas por Deus, foram escolhidas por Deus para escrever a sua palavra. Como eu disse aqui, Deus quis utilizar-se dos homens para escrever o seu livro sagrado. Está vendo? Então, os homens são autores secundários da Bíblia. Deus é que é o autor principal, como eu já disse. Os agiógrafos, ou seja, os escritores sagrados, são instrumentos nos quais Deus soprou, nos quais Deus inspirou, Deus colocou a sua vontade, respeitando, é claro, os limites, como eu disse, os valores da época. Então, a primeira resposta que nós temos a essa pergunta, quem escreveu a Bíblia? A primeira resposta, como eu digo, o autor principal da Bíblia é Deus. Mas como Deus escreveu? Deus se usou de instrumentos humanos, ele usou homens. Por isso, os agiógrafos foram instrumentos, homens escolhidos por Deus
para escrever a sua palavra. Por isso aí entra um terceiro conceito que a gente precisa entender, que aqui está o segredo de tudo, é a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia foi inspirada. Lá em 2 Timóteo, pega a sua Bíblia, pode abri-la lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Aí vai dizer, São Paulo vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Então toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar e para convencer, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para boas obras. Aqui São Paulo diz duas verdades, dois pontos importantes são ditos aqui. O primeiro é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, tudo que tem na Bíblia foi Deus que quis. É vontade de Deus. É por isso a Bíblia é palavra de Deus. E é útil. Ou seja, a Bíblia deve nos ensinar. A Bíblia deve nos convencer, nos transformar, aquilo que eu dizia. Não basta ler a Bíblia. Não basta ter conhecimento da Bíblia. A Bíblia pode nos corrigir. Ou seja, a Bíblia é um parâmetro para o nosso agir. A gente encontrar na palavra de Deus parâmetros para as nossas ações. A Bíblia tem força na nossa vida. A Bíblia não é apenas uma palavra morta, histórias, ideias, mas a palavra de Deus que nos corrige, que é capaz de mudar a nossa vida. Esse é o sentido. E de educar. Educar, formar para a justiça. E aí, dando continuidade sobre a questão da inspiração, tem um documento do Concílio Vaticano II, é uma constituição dogmática Dei Verbum, sobre a palavra de Deus. Outro dia nós vamos postar outro vídeo, futuramente, falando sobre documentos da igreja. E aí aconteceu o concílio de 1962 a 1965. O concílio é uma reunião do Papa com bispos, cardeais, teólogos, para refletir temas da igreja. E aí de 1962 a 65 aconteceu no Vaticano o segundo concílio Vaticano II. Aliás, o concílio Vaticano II. E aí, desse evento, tiveram alguns documentos. E tem 4 constituições, 2 pastorais e 2 dogmáticas. As 2 dogmáticas são justamente uma sobre a igreja, a Lumen Gentium, e outra sobre a palavra, a Dei Verbum, sobre a palavra de Deus. Teve 2 que são pastorais, uma sobre a igreja, a Gaudium et Spes, a igreja, sua relação com o mundo, e outra sobre a liturgia, que é a Sacrosanto Concílio. Então, nesse documento, a Dei Verbum, lá no número 11, vai falar sobre justamente a inspiração da Bíblia. E aí diz assim, na redação dos livros sagrados, tá vendo? Então, quando foram redigidos, Deus escolheu homens, dos quais se serviu. Aquilo que nós temos. Deus foi quem escreveu a Bíblia, mas como ele escreveu? Ele não jogou lá do céu. Deus escolheu homens dos quais ele se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades. Então Deus respeita a natureza humana. Deus escolheu homens, mas respeitou suas faculdades, suas capacidades. Está vendo? Então é preciso, na leitura da Bíblia, a gente ter isso em mente, a fim de que, agindo ele próprio neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores, eles são os autores, tudo e só aquilo que ele próprio quisesse. Então os autores são os agiógrafos. Por isso que quando a gente for estudar mais na frente, a gente vai ver que cada livro da Bíblia tem um autor, às vezes uma comunidade. Mas esse foi usado por Deus. É como se eu fosse escrever uma carta para um amigo meu. Vamos supor que eu não sei ler, e aí eu tenho um amigo meu que mora em São Paulo,
e aí vai alguém daqui para lá e eu quero mandar uma carta para ele. Eu não sei escrever, mas eu posso pedir um amigo, uma pessoa que saiba ler, que escreva para mim. A pessoa vai escrever, mas ela vai escrever o que eu vou, e aí eu vou ditar, vou dizer o que eu quero que coloque na carta. Então a pessoa vai escrever, mas ela não vai escrever ideias dela, o que ela pensa, mas sim o que eu estou pensando, o que eu quero dizer ao meu amigo. Assim foi a Bíblia. Os agiógrafos, os escritores, eles foram inspirados por Deus. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, nós descobrimos a vontade de Deus. E aí, a inspiração bíblica não é apenas uma luz que ilumina a mente do escritor sagrado. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas a ação do Espírito Santo, que leva o homem a escrever o que Deus quer que seja escrito com palavras suas. Então o Espírito Santo agiu, o Espírito Santo inspirou, foi ele que assistiu. Por isso que a gente diz, o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. É impossível compreender a Bíblia sem vida de oração, sem intimidade com Deus. É na oração que nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos íntimos de Deus. Quanto mais nós aprofundamos essa intimidade, essa relação de Deus na oração, mais nós vamos adquirindo a capacidade de entender a sua palavra. Então eu sempre digo nas aulas por aí, dizia nas escolas da fé, que o primeiro passo, um bom passo para você se tornar, para você aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, é você ser uma pessoa de vida de oração. Uma pessoa inspirada, guiada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Deus que escreveu tudo o que está lá, foi Deus que quis. Mas Deus não simplesmente tirou as ideias do seu pensamento e jogou no papel. Deus precisou de uma caneta, eu gosto sempre de dizer, né? Essa caneta, imaginem, né? Então, essa caneta é o agiógrafo, mas precisava de uma mão para segurar essa caneta para que ela escrevesse, o Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que guiou, que inspirou os escritores sagrados. Então, quem escreveu a Bíblia? Então, a primeira resposta para nós, a Bíblia foi o próprio Deus. Ele é o autor principal. Como nós vimos o conteúdo, porque a Bíblia fala de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E quando a Bíblia foi escrita? E aí muitos dizem que a redação da Bíblia tinha sido iniciada no tempo de Moisés, quando viveu aí pelo ano de 1200 a.C., quando Ramsés II governava o Egito. Essa é uma primeira teoria, que a Bíblia começou a ser escrita mais ou menos 1200 anos antes de Jesus. Hoje a maioria dos estudiosos, né, essa é a predominância, afirma que a Bíblia começou a ser escrita em torno do ano 1000 a.C., no tempo dos reis de Israel, Saul, Davi, Salomão. Então mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O último livro tem em torno de 1000 anos. O último livro da Bíblia foi escrito justamente 100 anos depois de Cristo, que é o livro do Apocalipse. Então veja que período, né? Então, portanto, do primeiro livro da Bíblia ao último, que é o Apocalipse, ocorreu mais ou menos 1100 anos. A Bíblia levou para ser escrita, né? Então veja que não foi um livro que surgiu do dia para a noite. E aí é preciso que a gente tenha tudo isso em mente para a gente entender, para a gente interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Depois iremos falar um pouco sobre a organização da Bíblia, como a Bíblia está organizada, e assim nós vamos aos poucos aprofundando a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje, para nós, ficam esses dois pontos: quem escreveu a Bíblia e quando escreveu. Então a Bíblia foi escrita por Deus, ele é o autor principal, levou mais ou menos 1100 anos para ser escrita.